Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar sobre o caso Alfred Lowenstein, a estranha história do homem que caiu do céu. Vamos aos fatos. Alfred Leonard Lowenstein nasceu no dia 11 de março de 1877, na cidade de Bruxelas, na Bélgica. Ele era filho de Bernard Lowenstein e de Françoise Marguerite Ghislaine Lowenstein. Bernard era um banqueiro alemão de origem judaica, mas Alfred, por influência da mãe, acabou sendo criado como um devoto católico durante a infância e a adolescência. Ao atingir a idade adulta, Alfred, seguindo o exemplo do pai, estabeleceu sua própria empresa bancária e obteve grande êxito nos negócios, tornando-se milionário antes dos 40 anos. Em 1910, Alfred casou-se com Madeleine Hélène Berthe Marie Mison, uma mulher oriunda de uma proeminente família da região do Brabante Flamengo. No mesmo ano, o casal teria seu primeiro e único filho, Robert Serge Lowenstein. Em 1918, ao fim da Primeira Guerra Mundial, Alfred passou a viver na Inglaterra, onde dirigia um negócio de investimentos que o tornou um dos financistas mais bem-sucedidos da Europa. Alfred, então, ampliou seus negócios para além-mar, estabelecendo uma parceria comercial com a casa de investimento canadense Sir James Dunn, o que lhe rendeu mais de 1 milhão de libras de lucro no começo da década de 1920. Em meados da mesma década, Alfred alavancou de vez sua fortuna pessoal, quando sua empresa com sede na Bélgica, a Cidro, passou a construir usinas de energia elétrica para países em desenvolvimento em todo o mundo. Em 1926, Alfred acumulava uma fortuna estimada em 12 milhões de libras, o que equivaleria, em valores de hoje, a quase 800 milhões. Ele era então reconhecido como o terceiro homem mais rico do mundo. Embora fosse um homem célebre e milionário, a fama de Alfred não estava imune a controvérsias. O escritor Johann Hari alegou que, em 1927 ou 28, Alfred teria feito um acordo com o chefão do crime norte-americano Arnold Rothenstein para fornecer opiáceos produzidos no continente americano ao crescente mercado europeu. Essa alegação, entretanto, jamais foi comprovada. Na noite de 4 de julho de 1928, Alfred fazia uma viagem de negócios partindo do aeroporto de Croydon, na Inglaterra, para Bruxelas, em sua aeronave particular, um trimotor Fokker F-3M. Ele foi acompanhado por outras 6 pessoas: o piloto Donald Drew, o copiloto Robert Little, o motorista particular Fred Baxter, o secretário pessoal de Alfred, Arthur Hodgson, e as datilógrafas Eileen Clark e Paula Baidalon. Enquanto a aeronave cruzava o Canal da Mancha a uma altitude de 4.000 pés, aproximadamente 1.200 metros, Alfred foi até a parte traseira da aeronave para usar o banheiro. Segundo o layout da aeronave, uma porta na parte traseira da cabine principal de passageiros se abria para um pequeno corredor com 2 portas. A da direita levava ao lavatório, enquanto a da esquerda era a porta de entrada da aeronave. Quando Alfred não reapareceu depois de algum tempo, Fred Baxter, o secretário, foi procurá-lo e descobriu que o banheiro estava vazio, enquanto a porta de entrada da aeronave estava aberta e balançando sob o turbilhão do vento externo. Desesperado, ele berrou por ajuda e vários outros integrantes do voo foram acudi-lo. Ao verem a porta aberta, imediatamente se deram conta do horror do ocorrido. Alfred havia caído pela porta traseira da aeronave e mergulhado vários milhares de metros até a morte no Canal da Mancha. O piloto, ao ser informado do trágico acidente, providenciou um pouso de emergência, primeiro em uma praia próxima, antes de se transferir para o campo de aviação de Saint-Ingelvert, em Pas-de-Calais, na França. Vários avistamentos não confirmados de Alfred se sucederam ao seu desaparecimento. Um pescador francês relatou à polícia ter visto um homem cair de paraquedas em meio ao Canal da Mancha
na noite em que o avião de Alfred atravessou o local. O relato, em meio de muitos outros, deu esperança à família e às autoridades de que o banqueiro talvez ainda estivesse vivo, e mais, talvez tenha forjado a própria morte com o intuito de fugir, desaparecer e começar uma vida nova. Qualquer esperança de que Alfred estivesse vivo, porém, desapareceu 15 dias mais tarde, em 19 de julho, quando seu corpo foi descoberto perto de Boulogne, no litoral francês, e levado em um barco de pesca para Calais. Ali, a identidade do falecido foi confirmada por meio de seu caríssimo relógio de pulso, e uma autópsia foi realizada a pedido da família. O exame pós-mortem revelou uma fratura parcial do crânio de Alfred e vários ossos quebrados. Concluiu-se que ele estava vivo quando atingiu a água. Alfred foi enterrado em um cemitério em Evere, na Bélgica, onde, de maneira surpreendente para uma pessoa tão conhecida, pouquíssimas pessoas compareceram. Nem sequer sua esposa, Madeleine, com quem se dizia que mantinha uma relação distante, quis estar presente no sepultamento. Alfred acabou sendo enterrado em uma cova anônima, sem qualquer registro de sua identidade. Até hoje, não se sabe o local exato onde seus restos mortais permanecem. Ao fim, Alfred Lowenstein, em sua morte, não se mostrou tão popular e querido quanto em vida. Todo o caso poderia ter sido encerrado como apenas um trágico acidente, mas algumas incongruências começaram a surgir durante as investigações. Primeiro, uma perícia realizada no avião constatou que seria impossível para um homem sozinho abrir a porta de acesso à aeronave a 1.200 metros de altitude. De fato, a Divisão de Acidentes do Ministério da Aeronáutica britânico constatou que um homem extraordinariamente forte talvez fosse capaz de abrir a porta por 10 ou 15 centímetros por alguns instantes, mas que seria quase imediatamente atirado de volta para a aeronave com a imensa pressão externa. Nem a abertura nem o tempo seriam suficientes para que um homem adulto passasse pela fresta. Era, segundo a perícia, uma missão impossível. Descartado o acidente, o que aconteceu com Alfred? Muitas teorias foram propostas sobre o que exatamente teria ocorrido na parte traseira daquela aeronave em 4 de julho de 1928. Muitos suspeitavam de uma conspiração criminosa na qual os funcionários de Alfred eram responsáveis por assassiná-lo. Alguns apontaram que Madeleine, a viúva, que estranhamente não havia comparecido ao enterro, conforme a gente comentou, e que acabava de herdar uma fortuna de milhões de libras, estaria envolvida. A principal teoria era de que Alfred teria sido drogado no avião e atirado pela janela, mediante a promessa de um generoso pagamento de Madeleine aos tripulantes, que haveriam de participar da trama ou calar. A polícia britânica durante muito tempo monitorou a conta bancária e os bens de todos os que tinham voado com Alfred, mas nenhum deles pareceu ter enriquecido ao longo dos anos. Se a teoria era correta, ou os pagamentos tinham sido feitos de maneira extremamente discreta, ou a viúva nunca pagou os envolvidos. Outra teoria popular era de que o império empresarial de Alfred estaria à beira do colapso, por conta de práticas comerciais corruptas que estavam prestes a ser expostas. Nesse cenário, Alfred teria preferido o suicídio à ruína. A polícia britânica, porém, nunca encontrou sinais de fraudes nas empresas do falecido, ou se encontrou, nunca fez a descoberta pública. Na mesma linha, os escritores policiais Robert e Carol Bridgestock especularam que Alfred fingiu sua própria morte e desapareceu por causa das irregularidades financeiras em seus negócios. A teoria seria apoiada pelos fatos de que o corpo foi reconhecido apenas pelo relógio de pulso e que foi enterrado em uma sepultura sem identificação. Os autores também apontavam a estranheza que a ausência de Madeleine no funeral havia causado. O jornal The New York Times levantou a hipótese de que Alfred sofria de algum distúrbio mental que o estava tornando cada vez mais distraído e incapaz de se concentrar, o que teria sido observado pelas pessoas mais próximas a ele. Isso pode tê-lo levado a confundir a porta de saída do avião com a porta do banheiro. A polícia, porém, descartou a teoria devido à incapacidade de uma única pessoa abrir a porta. Em 1987, um escritor chamado William Norris escreveu a história de Alfred Lowenstein em um livro intitulado The Man Who Fell from the Sky, ou O Homem que Caiu do Céu em português. Norris apontou que, além da questão da herança, o seguro de vida do banqueiro
que favorecia a esposa, girava na casa dos milhões de libras. Ele também ressaltou eventos posteriores da família Lowenstein que classificou como estranhos e curiosos. Por exemplo, o filho de Alfred, Robert, atirou em um dos empregados da família em circunstâncias obscuras, cerca de uma década após a tragédia. O empregado, que não tinha estado no voo de Alfred, era extremamente próximo de todos lá. O incidente nunca foi propriamente esclarecido pela família e aparentemente foi abafado. Mais tarde, em 1941, o próprio Robert morreu após a queda acidental de um avião, enquanto servia na Air Transport Auxiliary, uma entidade civil que prestava auxílio à Real Força Aérea Britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Pelas conclusões de Norris, Alfred teria sido jogado da aeronave pelo piloto Donald Drew, a mando de Madeleine, com o objetivo de ganhar o controle de sua fortuna. Ele sugeriu que a porta traseira da aeronave teria sido completamente removida enquanto estava no ar, e que uma substituição mais tarde teria sido instalada na praia de St. Paul, onde o avião primeiramente pousou. Se esse foi o caso, foi o crime perfeito, já que nunca ninguém foi formalmente acusado pelo assassinato de Alfred Lowenstein. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham achado tão misterioso e instigante como eu achei. Domingo que vem vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.